Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente tem novamente a presença do Rafael Rodrigues, o Algures do MDM, redator publicitário, graduado em filosofia, escreve para os sites AstroPT, Dynamo Studio, Universo Racionalista e Melhores do Mundo. Esse é o nosso episódio número 27 e hoje falamos sobre quadrinhos e filosofia. Para comemorar o primeiro aniversário do podcast Filosofia Pop, nós lançamos uma campanha no Catarse para transcrever os 25 episódios desse período. Se você gosta do nosso trabalho e pode contribuir, acesse o site catarse.me/filosofiapop-transcrição e ajude a gente nesse projeto. O link está na descrição do post. Agradecemos aos ouvintes Adilbene Machado, que faz parte do nosso time de filosofia africana, Fernando Sussman, Felipe Antunes, Fernando Paul Hein, Jonathan Bassucci, Jabe da Silva, Braulio Rocha, Hugo de Oliveira, Fernando Ferri, Matheus Machado, Edson Rosentalski, Giana Steffen, Alexander Marques, Fabrícia Ribeiro, Stefan Rafael, César Rodrigues Carlos, Renato Rocha, Felipe Ferrari, Roberta Hempel, Albert Kirschbaum e Vanderlei Luiz Weber, que já apoiaram o projeto, ajudando a viabilizar o acesso ao conteúdo do podcast para as pessoas com deficiência auditiva, e a darmos o primeiro passo para o lançamento de um livro com os melhores programas do primeiro ano do Filosofia Pop. Muito obrigado a vocês mesmos de coração. É muito importante esse apoio e nós estamos muito animados com o projeto. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Assine o nosso feed para receber os episódios no seu celular assim que forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia para ajudar você lá no site. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre quadrinhos e filosofia. Hoje a gente tem de volta aqui o Rafael Rodrigues, mais conhecido como Algures, do MDM. Tudo bem, Algures? Tudo bem, muito obrigado por mais uma vez me receberem aí no podcast. Espero que eu não fale muita merda durante a gravação. Bom, prazer ter você aqui de volta. Eu não vou pedir pra você se apresentar de novo não, porque o pessoal já te conhece lá do outro episódio sobre o Sócrates. Quem não ouviu, vá lá ouvir o episódio número 6, Quem foi Sócrates? A nossa conversa de hoje vai ser sobre quadrinhos. E eu vou começar perguntando pro Algures uma pergunta muito ampla, que é o que quadrinhos tem a ver com filosofia? Eu poderia ser extremamente babaca e dizer que quadrinhos tem tudo a ver com filosofia, assim como qualquer coisa tem tudo a ver com filosofia. Mas eu vou tentar, é claro, dar uma resposta mais satisfatória. Né? Basicamente, eu acho que os quadrinhos, como qualquer forma artística, né, narrativa, eles podem se relacionar com a filosofia de várias maneiras, mas eu acho que 3 maneiras são bem particulares e acho que resume bem, né? Uma é a partir das próprias ideias dos autores, né? Quando eles inserem conscientemente aspectos filosóficos nas suas histórias, né? A gente pode dar como exemplo autores como Grant Morrison e Alan Moore nos quadrinhos americanos e ingleses que fazem isso, que fizeram e fazem isso até hoje. Temos também uma intersecção a partir das próprias histórias, que é quando esses aspectos filosóficos, questionamentos específicos e temas filosóficos emergem naturalmente de uma narrativa, né? Isso é uma coisa relativamente comum de um nível mínimo de complexidade narrativa de uma história, né? Um exemplo que a gente pode dar é a reflexão ética implícita na origem do Homem-Aranha, né? Que é um personagem que, quando foi criado, foi a primeira vez que teve um super-herói questionando suas atitudes, né? Porque ele não usa os poderes dele e por causa disso o tio dele acaba morrendo, né? Então ele faz toda essa reflexão de que se eu não usar esses poderes para ajudar as pessoas vão morrer, né? Então é a primeira vez que a gente tem o próprio personagem se questionando sobre suas atitudes, né? Mas isso é uma coisa que o Stan Lee não fez. Ele não entendia porra nenhuma de filosofia. Ele não fez pensando, vou colocar a ética, coisa assim. Ele fez porque ele achou que era uma boa história, uma coisa diferente de se fazer com os quadrinhos. Mas emerge naturalmente essa questão da reflexão ética, né? E uma terceira que eu poderia colocar é
Análise das questões filosóficas que a mídia quadrinhos propriamente dita levanta. Aí a gente não está falando de filosofia nos quadrinhos, que seriam os outros dois casos, mas de filosofia dos quadrinhos, né? Vamos dizer assim, uma subárea da filosofia da arte, por exemplo, né? Que aí a gente trataria de temas filosóficos que os quadrinhos levantam, entre outras coisas, o que os quadrinhos têm a ver com a filosofia, o que é uma história em quadrinhos, o que diferenciam uma história em quadrinhos de outra mídia narrativa, quando uma história em quadrinho deixa de ser quadrinho. Hoje em dia, com as novas tecnologias, a gente tem essas perguntas que para o leitor não faz diferença nenhuma, mas para teóricos é muito interessante, tipo, quando tu inclui áudio numa história em quadrinhos, ela continua sendo uma história em quadrinhos. Quando tu utiliza movimento nas imagens, ainda é uma história em quadrinho ou é uma animação? Pode parecer um questionamento bobo, mas como a gente está falando de uma mídia que tem idiosincrasias muito específicas, assim, características muito específicas de leitura, e portanto a apreensão do conhecimento na leitura de quadrinhos vai ser dada de forma diferente do que da leitura de um livro, do que de assistir uma peça de teatro, do que assistir um filme. Então é pertinente a gente se perguntar, por exemplo, se quando tu usa movimento nas imagens, ela continua não sendo HQ, porque talvez quando tu utiliza movimento na imagem, tu tá mudando características da própria HQ, e a própria percepção, a própria apreensão daquele conhecimento que tem naquela narrativa pode se tornar diferente, né? Então isso seria estudos um pouco mais avançados, assim, mas que também a gente poderia trabalhar em termos de filosofia e quadrinhos, aqui no caso, filosofia dos quadrinhos, né? Eu acho que essas três características seriam relações fundamentais que se pode fazer entre quadrinhos e filosofia, assim. Não são as únicas, mas eu acho que são três principais, assim, digamos assim. Eu gostei dessas três relações, até porque com isso a gente foge da polêmica que sempre vem na academia quando você propõe um objeto quadrinhos, né? Porque você geralmente tem essa divisão entre o que é cognitivo, o que é moral e o que é estético, né? Então, os quadrinhos não são vistos como objetos dignos de apreciação filosófica, porque não tem valor estético. Ou não são dignos de apreciação moral, porque não tem uma reflexão. E eu gostei que o Augusto já explodiu essas três divisões, né? Parece que para tratar de quadrinhos a gente não pode manter essa divisão rígida, a gente tem que ser relacionista, né? Mais ou menos isso, né? Uhum. Eu fiz particularmente essa divisão por ser uma divisão mais fácil de se desdobrar em outras coisas, né? Mas eu acho que sim, eu acho que não é algo fixo, assim. Eu acho que a gente pode ter a análise da narrativa, que a gente tem que também fazer uma separação entre quando a gente está analisando os quadrinhos dentro de uma perspectiva filosófica e dentro de outras perspectivas que não são filosóficas, como por exemplo crítica literária. Por exemplo, filosofia dos quadrinhos não é crítica literária, não é linguística, não é história, não é antropologia, assim por diante. É uma outra coisa. Então eu acho que sim, eu acho que essas três relações, elas se ligam, se interconectam, e elas se desdobram também em uma série de outras formas de trabalhar, porque a gente pode também pegar áreas específicas da filosofia, né? A gente pode trabalhar os quadrinhos como ontologia, né? Eu sempre brinco que eu fiz uma vez um texto, fazendo um parênteses aqui, mas tem a ver com o tema, meio polêmico no site Universo Racionalista. O site Universo Racionalista é um site que eu não escrevo mais faz tempo, assim, por causa que eu não consigo mais escrever quase nada. Mas eu escrevi uma época um texto de 1º de abril que dizia que existia mais evidências da existência do Superman do que da existência de Deus. Aí, obviamente, esse texto deu um pouco de polêmica, né? Porque eu não expliquei que era um texto de 1º de abril. Eu só postei no dia 1º de abril, esperei a treta ser lançada, né, basicamente. E a brincadeira, na verdade, era que apesar de ser uma brincadeira, entrava num questionamento que foi levado a sério, que é: quando a gente pode dizer que uma coisa existe,
é mais difícil do que parece definir como uma coisa existe. A gente pode definir como uma coisa existe, por exemplo, como, ela existe na realidade física. Mas então amor não existe? Então justiça não existe? Então beleza não existe? Por causa não tem referencial físico no mundo natural, né? Então a gente começa a expandir. E aí eu sempre falo, quando tu pega personagens como Superman, o Harry Potter, como Dores, o Capitão América, enfim, Homem-Aranha, nós estamos trabalhando com personagens que tiveram influência no mundo real, que influenciaram diversas pessoas, não só influenciaram as pessoas a se tornarem profissionais, mas às vezes eu por exemplo, sou uma pessoa que eu digo que muito da moralidade que eu tenho vem, óbvio, claro, dos meus pais também, mas muito vem da leitura dos quadrinhos, muito vem do Superman, por exemplo. Então eu sempre brinco com essa questão ontológica do tipo, o Superman é um personagem de ficção, mas isso significa que ele não existe? É uma pergunta interessante a se fazer em termos de HQ. Até que ponto a gente pode dizer que uma coisa no papel... Até acho que o Carl Sagan acho que falou isso. Pelo menos a frase atribuída a ele, eu não lembro se ele falou isso no Mundo Assombrado pelos Demônios, mas que ele falou alguma coisa tipo, livro, ou a capacidade de escrever livros, de escrever narrativas, é a prova de que existe magia no mundo, ou seja, a narrativa é a magia, né? No sentido de ser uma coisa, entre aspas, abstrata, que consegue transformar o mundo de certa maneira, né? Que consegue fazer pessoas se questionarem, consegue emocionar as pessoas, mesmo que o que está acontecendo falando especificamente de quadrinhos, o quadrinho não é real, ela calma emoções reais nas pessoas, elas fazem as pessoas ficarem tristes, ficarem alegres, ficarem indignadas quando mudam uma etnia de um personagem, quando muda a roupa de um personagem. Então esse é só um exemplo de como a gente pode desdobrar os questionamentos filosóficos quando a gente trabalha com quadrinhos, né? Eu acho que tem, assim, vários quadrinhos que vão trazer também, vão possibilitar que a gente trabalhe com autores filosóficos, né? Você poderia puxar um exemplo aí pra gente de alguma narrativa de quadrinho que dá pra gente trabalhar com alguma linha filosófica? Isso é meio complicado pra falar, porque raramente algum autor de quadrinhos pega uma linha filosófica pra trabalhar, né? Frequentemente o que acontece é uma emergência, né? Emerge as ideias filosóficas que o próprio autor tem, mas geralmente são ideias misturadas, né? Eu vejo muito do método socrático nas histórias do Monstro do Pântano do Alan Moore. Uhum. Porque essas histórias, o Monstro do Pântano, ele é um personagem que ele é como se ele fosse aquele papo que a gente teve sobre Sócrates aquela vez. O Monstro do Pântano é um personagem que ele, de uma certa maneira, ele tá fora vamos dizer assim, do objeto ser humano, espécie humana, porque ele, nas histórias do Alan Moore, ele é, na verdade, um elemental da natureza, da flora, que pensa que é um ser humano, que pensar um ser humano, depois ele descobre que ele não é. E então ele tem toda essa jornada de não só de se descobrir, da descoberta da sua identidade, como também de descobrir a coisa da humanidade. E para fazer isso ele interage com outros seres humanos, questiona outros seres humanos e tenta entender outros seres humanos. Então, de uma certa forma, isso é meio que meio que remete bastante ao que o Sócrates fazia. Sócrates, vamos dizer assim, a ideia dos era que as pessoas era aflorar nas pessoas respostas, né? Nesse sentido, o Monstro do Pântano, ele é extremamente sábio e mas não coloca para si a responsabilidade de ter respostas. Ele está sempre buscando. Tanto tem uma de histórias que eu sugeria, se eu não me engano, eu sugeri lá naquele papo Sócrates, que era o gótico americano, que era basicamente isso, era ele tentando entender a maldade, a natureza do mal nas pessoas, e a última história era exatamente sobre isso, era exatamente sobre ele na prática. Claro que a história tem todas as outras questões fantásticas e tal, relacionadas a uma história de terror, uma história de fantasia, mas na prática era um debate sobre o mal, né? Então eu acho que tem muito disso, assim. Mas o que tem mais em quadrinhos é trabalhar com outras questões, não necessariamente filosóficas, assim.
mitologia, como antropologia e outras coisas assim, né? Mas tu consegue ver algumas ideias filosóficas. Pegar a Guerra Civil, por exemplo, que é uma HQ que agora saiu um filme levemente inspirado na HQ. Ela não é bem diferente da HQ, embora em essência tenha a mesma ideia, assim. Então eu acho que a mesma comparação que eu tô fazendo com a HQ dá para fazer com o filme, porque a essência é basicamente a mesma, que é um debate sobre liberdade individual versus responsabilidade social, que é uma discussão eterna na filosofia, especialmente uma discussão que vai muito várias para esquerda e de direita, né? Muitos dos debates entre esquerda e direita se dá, ainda que indiretamente, mas normalmente é bem diretamente, entre a questão da liberdade individual versus responsabilidade social. Então tem várias histórias que trabalham com esse tipo de coisa. Agora eu não, para ser bem honesto, tentei pensar em autores que claramente tinham alguns pensamentos assim, e não me veio muito na cabeça. Eu pensar alguns diretor, por exemplo, o Zack Snyder, ele claramente é um objetivista, assim, tanto que é vindo da Revolta de Atlas, aquela estátua do Superman, Batman vs Superman. Mas aí a gente já tá pulando pro cinema e não pro quadrinho. Mas tem muito de corrente filosófica, assim, que a gente pode pensar. Tem uma HQ chamada Três Sombras, de um autor, acho que ele é francês, chamado Cyril Pedrosa, que é uma história que basicamente trabalha sobre a morte, né? É um casal que tem um filho que vive numa mais ou menos século XIX ali, por ali, que vive numa floresta, meio isolados, assim, uma família que vive na floresta sozinha, e eles começam a ver três sombras, né, três vultos longe, assim, que toda noite aparecem lá, que não fazem nada, só ficam lá olhando, né, e eles se ligam que aquelas três sombras na verdade é a morte, né, e só que eles vieram para pegar o filho deles, né, então o homem e a mulher, eles concordam que o homem pegue a criança e tente fugir com ela para escapar da morte, assim, e toda a história ela tem essas questões sobre aceitação da morte, sobre entender o que é a morte e N outras coisas. Então acho que essa HQ trabalha com umas especialmente sobre o tema morte, mas trabalha com umas discussões filosóficas bem bacanas, assim. Eu acho interessante também em algum momento a gente falar sobre aqueles temas implícitos em plots típicos de quadrinhos. Por exemplo, quando a gente tem alguma história tipo Ultron, que nos quadrinhos o Ultron foi criado com ondas mentais do Hank Pym. Tipo, isso não é dito na história, mas implicitamente tu tá defendendo o dualismo, né? O dualismo da mente, que a mente é uma coisa separada do corpo. Não seria possível fazer esse tipo de coisa, né? Só que aí a gente entra no problema da identidade. Tipo, tu copiou as ondas mentais da outra pessoa, então tu é a mesma pessoa ou tu é uma outra pessoa? Então eu acho que são coisas interessantes ou como a Guerra Civil, que a gente falou, que tem essa questão da liberdade individual versus responsabilidade social e tal. Isso aí você fala na linha de correntes filosóficas que você fala que se aplicariam? Independente, isso seriam, na verdade, temas implícitos, né? Uhum. Temas filosóficos implícitos, assim. Como eu disse, tipo, dualismo da mente, problema da identidade, a natureza da realidade, temas que acabam sendo implícitos nas histórias que às vezes os autores nem pensaram, mas é que, como eu disse, tipo, quando tu fala de uma história em que trocaram as consciências do herói e do vilão, né, tipo, a história não é sobre filosofia, mas tu já tá assumindo uma posição dualista com relação à mente. Então essas são coisas interessantes de pelo menos mencionar, assim, comentar a respeito. Tem uma coisa também de você falando assim, de imaginar outros mundos, né? Porque parece, inicialmente as narrativas eram muito fisicalistas, assim. Tinha que falar da gravidade de Krypton para explicar a força do super-homem, etc. Tinha toda uma explicação que era bem interessante, esse tipo de tentativa de explicar a origem dos poderes, com uma teoria científica que desse fundamento para aquilo, né? Isso depende muito da época. Cada época, as coisas são feitas mais ou menos baseado no que a época pede, assim, se é a era atômica, se é pós-Segunda Guerra, pré-Segunda Guerra e assim por diante.
E até de voltas de religiosidades, assim, tipo, tem algumas abordagens por exemplo, os primeiros filmes do Super-Homem tinha muito de um caráter meio religioso, assim, não tinha mais explicação fisicalista, é uma coisa meio, como se diz, depende da época e reflete bem a época qual a origem dos poderes, né? O que explica os poderes dos heróis, né? Eu tava comentando com o Murilo sobre aquele julgamento, não sei se você tem informação sobre isso, não tem, se tiver, aquele julgamento que teve na década de 50 sobre a degeneração ou não do moral que os quadrinhos provocavam. Sim, isso modéstia aparece em muita coisa. É o tema, tipo, a proibição moral dos quadrinhos porque eles degeneram. Essa condenação platônica acabou acontecendo para os quadrinhos da década de 50, acho que muito por conta da temática dos quadrinhos, né, que era esse universo do terror, etc. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque isso é um tema que recorrentemente volta na filosofia, essa condenação da cultura de massa e de narrativas que retratam aspectos grotescos que podem e de violência que podem afetar as criancinhas. Essa é uma história meio complicada, então eu vou tentar resumir assim, porque eu acho que o que conta aí é essa moralização, né, e a questão da culpabilidade dos quadrinhos como inimigo, assim como fazem hoje com muitas vezes com o videogame ou com filmes e coisas assim, né? Então acho que esse é o que pega mais. Os quadrinhos existem há mais ou menos o mesmo tempo, grosso modo, assim, mais ou menos o mesmo tempo que o cinema. Então, os quadrinhos já passaram por bastante coisa. Uma das coisas que os quadrinhos passaram foi censura, né? Lá pelos anos 50, vale uma distinção para os ouvintes que não são tão familiarizados com a questão histórica e geográfica dos quadrinhos. Aqui nós vamos falar especificamente sobre os quadrinhos americanos, tá? Porque normalmente quando a gente fala de quadrinhos, principalmente a história dos quadrinhos, a gente leva em consideração mais os quadrinhos americanos, porque eles têm uma história mais bem definida, assim. As outras histórias, se a gente for entrar, por exemplo, na história dos quadrinhos japoneses, eles têm uma história totalmente paralela, que é bem diferente e remonta a milhares de anos antes. Se a gente for falar de quadrinho europeu, também a história é um pouco mais turbulenta, e dos quadrinhos nacionais e quadrinhos de outros países também é mais complicado. Então normalmente se usa os quadrinhos americanos como referência porque é uma história mais bem definida, assim, e mais bem, entre aspas, sistematizada do ponto de vista histórico, e porque ela influenciou, né, os outros países, né, e inclusive Japão e os grandes mercados, né. Então, voltando a essa questão histórica de censura, nos anos 50 os quadrinhos eles passaram por um período bem turbulento, onde se começou a questionar o valor dos quadrinhos. Naquela época, a gente não podia falar muito em valor literário, tá, dos quadrinhos. Aqui eu vou usar o termo valor literário de forma bem solta, assim, mas para se referir, a gente fala de alguma coisa que possa ser analisada em termos de teoria, de crítica literária, essas coisas assim. Naquela época os quadrinhos eram mais folhetim, assim, eram mais pueris em termos de história. Mas histórias que chamavam muita atenção eram as histórias que eles chamavam de crime stories, né? Histórias criminais que incluíam todas as histórias que envolviam crime, ou seja, histórias policiais, histórias de terror e derivados. O que acontecia é que essas histórias eram extremamente populares, assim, e em algum momento existia uma confluência de fatores que eu não vou entrar no mérito da questão para não ficar muito longo o meu monólogo aqui. Mas em resumo, tá, uma das pessoas que teve papel fundamental nisso foi um psicólogo chamado Frederick Verton, que escreveu um livro chamado A Sedução do Inocente, em que ele alegava que os quadrinhos levavam à delinquência juvenil. Ele basicamente pegou uns pacientes dele, que ele trabalhava bastante com crianças e adolescentes, e fez uma correlação de comportamento. Essa criança, lembrando que é anos 50, então a homossexualidade era considerado um distúrbio, né, um transtorno mental. Então, essa criança, esse adolescente revela desejos sexuais por outro homem, então, e ele gosta das histórias do Batman, que mostra o Batman e o Robin sempre juntos na mesma casa de
pijama e coisa assim. Então, é os quadrinhos que fazem ele gostar de homens. Resumo, esse era o argumento dele. Claro que hoje em dia a gente questiona uma série de coisas, uma série de problemas metodológicos na pesquisa dele. Ele exagerou na amostra, ele disse que a amostra era muito maior do que era. Ele tratou evidências anedóticas como se fosse evidência empírica. Enfim, ele cometeu erros grotescos de metodologia, né? Porque hoje em dia a gente sabe que ele cometeu. Mas enfim, naquela época ele teve um bom respaldo, porque já existia uma tendência a culpabilizar os quadrinhos por uma série de coisas, em parte porque os quadrinhos davam para a criança pela primeira vez uma coisa que elas nunca tiveram, que era a independência dos pais com relação à escolha do que ler. E isso pode ser uma coisa subversiva e muito perigosa de uma certa maneira, né? Então já se tinha aí uma corrente aí de gente, as histórias da Mulher Maravilha tinham sido colocadas pela congregação católica, se eu não me engano, americana, como a lista de coisas que eram banidas, que os pais católicos não podiam dar para as crianças, porque era 2, 3, aparecia uma mulher amarrando outra mulher, e as pessoas sendo amarradas, tinha um subtexto de bonde de masoquismo frequente nas histórias da Mulher Maravilha, e eles viviam numa ilha com um monte de mulher. Aí o Verton já entrou na coisa de que elas eram todas lésbicas, porque não tinha homem lá naquela ilha e coisa assim. Então eles acabaram fomentando o governo a criar um comitê para discutir esse tipo de coisa, e o resultado foi uma criação de um código de ética chamado Comics Code Authority, que meio que obrigou que todas as editoras passassem suas revistas para esse comitê antes delas serem colocadas nas bancas. Então, todas as HQs que tivessem esse selo era como se tivesse aprovação para ser comercializado. Não que HQs fora do selo não pudessem ser comercializadas, mas elas se tornavam daí marginais, né? Os distribuidores não iam querer distribuir, e as pessoas não iam ter acesso, né? Isso causa uma mudança bem acentuada assim, nos quadrinhos, que, por exemplo, as histórias de criminais simplesmente desapareceram. Havia uma proibição explícita nomeada ao uso de subtextos homossexuais nas HQs. Então não era só uma questão de não pode mostrar crime, não pode mostrar cabeça rolando, tinha todas essas questões morais também. Não pode mostrar situações que remetem à homossexualidade, e a cultura americana naquela época era extremamente paranoica, ainda é, mas extremamente paranoica quanto a isso. Assim, qualquer coisinha eles viam um subtexto homossexual, um subtexto erótico. Era coisas do tipo, uma mulher estava de saia, eles tinham que desenhar que a mulher estava com uma calça por baixo da saia, sabe? Eram umas coisas bem malucas, assim. E o Comics Code, tecnicamente, ele existe até hoje, mas ele perdeu muita força a partir dos anos 80, quando os quadrinhos... Aí sim, os quadrinhos começaram a amadurecer. Final dos anos 70, começo dos anos 80, começaram a amadurecer em termos de cifra, e que se começou a trabalhar com narrativas que aí a gente já podia analisar em termos mais de crítica literária, em termos que tinham mais, vamos dizer assim, esse valor literário que eu estava comentando no começo. Então eles começaram a desafiar o Comics Code, mas o Comics Code tecnicamente existe até hoje. Mas por um tempo, assim, ele basicamente limitou as histórias e meio que emburreceu um pouco, né? Os super-heróis que as crianças com certeza gostavam muito, mas os adultos também gostavam muito, passaram a se tornar coisas puramente infantis, assim, né? Quase um Teletubbies para as crianças, assim, né? Então teve essa questão, assim, que tem tudo a ver com essa questão do moralismo americano, né? Eu não sei se de repente o Marcos é interessado em comentar um pouquinho, se ele tá por dentro dessa questão, mas a cultura americana, não que a cultura brasileira não seja assim também, mas a cultura americana é extremamente moralista, mas ela tem uma tendência a dicotomizar a coisa, né? Do tipo assim, a gente tem que encontrar um responsável. O responsável é sempre uma coisa externa, nunca a culpa é dos pais, nunca a culpa é da sociedade, nunca a culpa
do governo. Então, naquela época eram os quadrinhos, mas essas coisas reverberam até hoje, né? Quando houve aqueles jovens entraram na escola lá em Columbine e atiraram um monte de pessoas. Na época eu lembro que culparam o filme Matrix, que tinha recém saído, porque eles usaram armas de fogo e coisa assim, e Matrix também usava armas de fogo, e eles entram num lugar que é totalmente diferente de uma escola, mas os caras fizeram essas relações. E recentemente também houve tentativa de culpabilizar os videogames, os games violentos por comportamento de jovens. RPG é frequentemente alvo de coisas desse tipo, assim, mortos no ritual satânico provavelmente jogavam RPG, agora os caras sempre fazem essas coisas, e os quadrinhos foram alvo disso por muito tempo, né? Hoje em dia existem dispositivos que meio que evitam que se tentem retornar com essas ideias malucas aí do perigo dos quadrinhos, mas isso também passou por isso, né? Eu vou só comentar assim que tem uma coisa interessante, que quando o Nabokov fez Lolita, ele coloca o pedófilo como narrador, né, o Humbert, e o narrador é muito malandro, assim, e tenta convencer o leitor que a Lolita era pervertida porque ela lia quadrinhos. Ele abusava da menina, mas o problema dela era a cultura de massa, que ela não tinha uma mentalidade. Então era a cultura de massa que destruiu a Lolita, não o pedófilo que tá te narrando aqui. Esse pedófilo é gente boa, né? Com certeza. E a influência dos quadrinhos é inevitável, né? É claro que quando a gente fala de influência dos quadrinhos, a gente pode notar isso. Qualquer pessoa que tem criança, a gente pode notar isso. Se a criança vê uma coisa violenta, claro que depende muito do tipo de violência, depende muito de uma série de coisas, mas normalmente a criança não está muito interessada na estética, né? Normalmente a criança absorve outras coisas, né? Você sabe, você tem alguns autores de filosofia que já trataram de quadrinhos, que trazem alguma teoria assim, sobre quadrinhos? Boa pergunta. Na verdade, tem um cara que fez um livro chamado Filosofia dos Quadrinhos. Mas ele é o único que eu conheço assim mais... não mais evidente, mas mais proeminente, assim. Aaron Meskin é o nome, na verdade. É o nome dele. Ele tem um livro, Philosophy of Comics e alguma coisa. Eu acho que não tem edição em português. Mas eu vou dizer uma coisa, quem gosta de quadrinhos e ainda não fez isso, recomendo muito procurar um livro. Eu sei que a gente não está na parte das sugestões, mas eu acho que é válido dentro disso que a gente está falando. Um livro chamado aqui foi traduzido como Desvendando os Quadrinhos, de um autor chamado Scott McCloud. Embora ele seja um filósofo, né, per se, assim, no sentido formal da coisa, ele trabalha nesses Desvendando os Quadrinhos com os quadrinhos de forma bastante filosófica, assim. Ele traz essa coisa de tentar definir o que é quadrinhos e uma série de coisas assim. O nome do livro é The Art of Comics, A Philosophical Approach. Aaron Meskin é o autor. E ele é filósofo da arte, né? E é um livro bem interessante, mas eu acredito que ele não tenha aqui no Brasil. Só tem em inglês. Mas o Desvendando Quadrinhos tem em português, tem muitas coisas bem interessantes, que inclusive o próprio Aaron Meskin trata sobre quadrinhos, e inclusive ele cita o McCloud. E que é essa questão as questões que a gente estava falando no começo ali, né? O que é uma história em quadrinhos, o que ela diferencia de outras formas de narrativa, porque o que pouca gente... Eu tenho minha professora da pós-graduação de psicolinguística, ela fala muito sobre isso, e ela fala uma coisa bem interessante, que as pessoas... Por muito tempo as pessoas entraram tinham um argumento de que o quadrinho... Ainda hoje tem muita gente que tem esse argumento de que quadrinho é uma coisa para quem tem preguiça de ler. E ela, como psicoanalista, ela diz que ela acha esse argumento absurdo, porque qualquer pessoa que estuda linguagem sabe o quanto o cérebro precisa fazer de conexões e de metacognição, entre N outras coisas, para conseguir gerar na sua cabeça uma ideia de narrativa que é baseada no quadro, de um quadro para outro, porque nos quadrinhos os quadrinhos eles não são uma
uma fita de um filme quadro a quadro, uma fita de uma animação quadro a quadro, né? Os quadros eles são representativos. Tu tem no quadro uma coisa, tu tem no outro quadro outra. Às vezes esses dois quadros se conectam de uma forma linear. Por exemplo, num quadro a pessoa está prestes a bater com um taco numa bola, no outro quadro batendo na bola, isso é quase um quadro a quadro. Mas em outros casos, a gente tem, por exemplo, o cara prestes a bater numa bola, e no outro quadro a gente tem a plateia vibrando. Então são dois quadros que, vistos isoladamente, eles não tem nada a ver um com o outro, mas colocados juntos, eles têm um contexto narrativo, e o nosso cérebro precisa fazer um grande esforço, que a gente não nota, claro, mas um grande esforço para fazer essa ligação, porque o nosso cérebro tem essa mania de encontrar ligação entre as coisas, né? Como se tivesse coisas completamente desconexas, como por exemplo uma bola de vôlei no ar e um outro quadro tem um carro. As pessoas vão fazer a conexão e vão criar uma narrativa a partir disso. Então há esquemas cognitivos que são muito sofisticados para ler quadrinhos. Então não é só... Pode até que em alguns casos exige uma maior sofisticação de leitura dos quadrinhos, porque os quadrinhos não são tão óbvios. A leitura dos quadrinhos, como a ordem dos quadros, a ordem das páginas, não são tão óbvias quanto parece para quem já leu quadrinhos, né? Você tá falando aí, me lembrou um negócio que no podcast do Rafael Ancara, lá do Anticast, ele tem o Visualmente, né, um podcast que é mais voltado para design, e teve um episódio que eles estavam falando sobre ilustrações, e falando meio que durante muito tempo, e eu acho que até hoje tem esse preconceito, que aí explica um pouco também por que as pessoas acham que quadrinhos é pra quem não gosta de ler, de que um livro que tiver ilustrações, por exemplo, é um livro menos sério. Se você coloca a imagem ali, parece que a pessoa não consegue, meio que pra explicar pra pessoa, porque ela não consegue entender o texto. O livro sério, ele tem que ter só texto, ele não pode ter imagem, não. Essa, na verdade, é uma das coisas que a gente pode colocar como critério para diferenciar quadrinho de outra mídia, né? Porque uma pergunta válida que as pessoas poderiam fazer é, tá, mas como é que eu sei que um livro ilustrado é um livro ilustrado HQ? Como é que eu sei que uma HQ é uma HQ e não um livro ilustrado, por exemplo? E eu acho que isso que você estava falando tem a ver com isso, as pessoas olharem livros ilustrados, e os livros ilustrados normalmente são o quê? São livros para crianças, porque as crianças não têm ainda a capacidade de ler, ou quando tem a capacidade de ler, essa capacidade é limitada. O desenho ajuda a ilustrar, né? O termo livro ilustrado não é só porque tem ilustrações, mas porque o desenho ilustra aquele texto, né? Só que quando a gente de quadrinhos, a gente não está falando de uma imagem que ilustra um texto, a gente está falando de uma imagem que por si só é narrativa, né? Por si só ela leva a narrativa. A gente pode pegar, por exemplo, uma sequência de quadros onde tem duas pessoas brigando, noutra uma dessas pessoas tenta dar um tapa na outra e a outra segura, e os dois se olham surpresos, como se nenhum dos dois tivesse esperado essa reação, e no terceiro quadro os dois estão parados em silêncio, um de costas para o outro, né? Sem texto a gente não sabe o contexto dessa situação, mas a gente entende o que está acontecendo, e a gente acaba de se engajar emocionalmente com essa sequência de quadros. A gente é capaz de se engajar emocionalmente com um quadro só. O Will Eisner era mestre em criar um quadro só, que por si só contava uma história, né? Então aqui o que as pessoas falham em absorver do quadrinho, e talvez isso seja pelo fato de que as pessoas não se dão ao trabalho de sentar e realmente ler uma HQ. Quando a gente fala em ler, as pessoas automaticamente nos vem a ideia de ler texto, né? Mas quando a gente fala em ler, a gente está falando também em questões de leitura como linguagem, né? A própria imagem é uma linguagem, a própria ilustração é uma linguagem. Claro que eu estou usando linguagem aqui de uma forma como um termo bem amplo, mas é uma linguagem no sentido que é uma linguagem simbólica, né? É um sistema simbólico que gera sentido nesse caso. Então, eu acho que as pessoas falam o que as pessoas falam de entender é isso, que nos quadrinhos o desenho ele não está lá para ser muleta, ele está lá para complementar a narrativa. Um
um quadrinho não funciona sem imagem, mas funciona sem texto. Você pode fazer um quadrinho, uma história em quadrinhos inteira sem texto e ainda assim ser narrativa. E ainda assim tem valor literário. Tem uma HQ chamada Olhos de Gato que saiu aqui no Brasil nos anos 80 e, se eu não me engano, saiu agora de novo pela Panini Comics, que é do Alejandro Jodorowsky e do Moebius. São dois autores europeus. E esse Olhos de Gato, ele é uma história bem curta e cada quadro é uma página inteira. Então ele não é feito em vários quadros, ele é feito só por páginas, cada página é um quadro, só que ele é basicamente uma história muda. Algum texto tem muito pouco, uma narração no começo, no final, alguma coisa assim, mas é limitadíssima, assim, é praticamente só sem texto. E é uma história fantástica. Se vocês lerem essa história, qualquer pessoa que olhar essa história, ninguém vai questionar que tem uma história. Tu tira o texto de um livro ilustrado, tu não consegue entender o que está acontecendo. Tu consegue explicar o que são as imagens, mas tu não consegue entender o que está acontecendo em termos narrativos. Então, por exemplo, tem essa diferença que eu acho que as pessoas falham em entender, talvez porque as pessoas estejam mais acostumadas com livros ilustrados, que são realmente coisas mais fáceis de se lidar do que histórias em quadrinhos, né? Eu fiquei lembrando das narrativas, uma história em quadrinho bem legal que o pessoal sempre lê, é a Via Crucis de Cristo na igreja, né? Tem todos os quadros lá, assim, e monta essa narrativa. Aí eu fiquei imaginando aqui a relação entre essa pressuposição de uma narrativa que existia na arte. Sempre a arte pressupunha muitas vezes que a pessoa desvendasse uma narrativa, né? E essa mudança que a partir da década de 60 não é só a narrativa, é uma filosofia que tem mais conceitos filosóficos. Aí, pelo menos é isso que o Arthur Danto fala. Mas eu queria fazer outra questão para você que tem a ver com o tipo de referências que a gente está julgando. Quando a gente fala dessa qualidade literária, é como se você estivesse hierarquizando também, né? Tipos de quadrinho com qualidade ou com mais qualidade, menos qualidade. E você tem essa criação de rótulos como graphic novel, sei lá o que, e as pessoas colocam isso, isso é diferenciado. Tem um problema também de padronização também, que é uma indústria cultural, e muitas vezes o storytelling virou tão padrão que parecia... muitas vezes o gibi lá do Super-Homem parecia Changeman. Parecia um monstro. E tinha um padrão narrativo muito repetitivo, né? Aí você tem uma diferenciação entre esses tipos de quadrinhos, né? Como você diferencia isso? Para usar o termo qualidade literária ou sei lá o que. Sim. Na verdade, isso é pergunta excelente, assim. Por isso que lá, quando eu comentei em valor literário, eu disse que eu usava esse termo bem amplo. Valor é pisar em ovos. Eu acho que é bastante pisar em ovos usar esse termo, porque, como tu mesmo comentou aí agora, isso meio que implica em dizer que tem coisas que não tem valor literário. E isso é uma coisa que, de uma certa forma, eu sou contra, até porque, como eu falei, os quadrinhos até os anos 50, ali até os anos 60, não tinham muito valor literário, mas se a gente for falar especificamente nessa questão de qualidade literária, é um pouco complicado, porque todos, por mais pueris, por mais folhetins que sejam, elas sempre são expressões da sua época, elas sempre são expressões da sua cultura, e sempre estão sujeitas a uma análise literária, filosófica, narrativa, crítica, ou qualquer coisa do tipo. O que acontece com a questão de hierarquização, ou acho que mais especificamente criterização de quadrinhos, é que a partir dos anos 80 se começou a ver que os quadrinhos eram um meio que tinham a capacidade de trabalhar com outras camadas. Eu acho que é disso que se trata quando a gente fala, mais uma vez, usando de forma bem ampla, mas quando a gente fala de valor literário, que até então, até anos 60, por aí, anos 50, a gente pode argumentar que a Marvel, que surgiu nos anos 60, já tinha começado, embora de forma tímida, a trazer essas novas... A gente dizer que a Marvel começou nos anos 60 já a trazer essas camadas quando eles
começaram a criar personagens como Homem-Aranha, que era um personagem, que era um jovem adolescente impopular, que era rejeitado na escola, X-Men, que era uma alegoria a preconceito contra minorias, e tu tinha como líder uma pessoa com limitação física, né? O professor Xavier, apesar de ser poderoso, mentalmente poderoso, ele precisava de uma cadeira de rodas. E o Pantera Negra como primeiro super-herói negro, e outros personagens. Mas a partir mais ou menos dos anos 70, as pessoas começaram a perceber que se podia trabalhar com áreas de cinza, e que o herói não precisava vencer sempre, que o herói não precisava ser 100% bonzinho, que o herói podia perder, que o vilão podia ter bons argumentos para estar fazendo o que está fazendo, que as histórias podiam trabalhar conscientemente com temas como alegorias sociais e N outras coisas, e assim por diante. Quando a gente estava falando ali do Comics Code, uma consequência desse Comics Code foi que lá pelos anos 80, os esquemas de distribuição dos Estados Unidos começaram a mudar, e começaram a surgir lojas especializadas chamadas Comics Shops, que só vendiam quadrinhos. Essas lojas, como elas estavam começando e elas precisavam de material, elas começaram a aceitar tudo que é tipo de material, principalmente material que não era aceito por outras distribuidoras, porque não passavam pelo Comics Code. Isso começou a melhorar a distribuição, a ter uma distribuição mais abrangente de quadrinhos alternativos e quadrinhos independentes. Esses quadrinhos alternativos e quadrinhos independentes eram completamente diferentes dos quadrinhos que tinha no mainstream. Esses quadrinhos independentes trabalhavam temas como homossexualidade, temas como racismo, eles trabalhavam temas adultos, eles trabalhavam fantasia de uma forma muito mais complexa do que aquela forma pueril que os super-heróis tinham, e isso começou a se espalhar, começou a ficar mais abrangente, as pessoas começaram a ler, e o resultado disso é que surgiram os primeiros autores independentes que começaram a ficar populares, famosos, como o Art Spiegelman, que criou uma HQ chamada Mouse, que é ganhadora acho que foi a primeira HQ a ganhar o prêmio Pulitzer, que ela é uma espécie de biografia metalinguística sobre dois sobreviventes do Holocausto, e outras HQs, Love and Rockets e outras, próprias Tartarugas Ninjas, porque a gente sabe, surge nesse meio independente, porque as HQs das Tartarugas Ninjas são totalmente diferentes das Tartarugas Ninjas que a gente conhece dos quadrinhos, dos desenhos animados e dos filmes, né? Inclusive eu recomendo, parênteses bem rápido, para quem gosta de Tartarugas Ninjas, assistir um longa em animação chamada Turtles Forever, que eu não sei como é que saiu aqui, acho que deve ter saído como Tartarugas Ninja Eternamente, que é uma espécie de crossover de um desenho das Tartarugas Ninja que saiu em 2000 e pouco, 2009 por aí, com Tartarugas Ninja originais dos anos 80. E como se passa em vários universos alternativos, eles mostram também as Tartarugas Ninjas originais, que são as Tartarugas Ninjas dos quadrinhos. E elas aparecem num mundo que é todo preto e branco, que tem narrativa em off. É um negócio bem, bem legal, assim. Então, para quem não quiser ir atrás, porque é difícil de encontrar as HQs antigas das Tartarugas Ninjas, embora as HQs das Tartarugas Ninjas saiam até hoje. Inclusive, atualmente, o Matheus Santolouco, que é um desenhista de Porto Alegre, é o desenhista principal das Tartarugas Ninjas hoje. Mas as histórias clássicas das Tartarugas Ninjas são difíceis de encontrar. Mas quem tiver interesse em saber mais ou menos como é que eram os quadrinhos das Tartarugas Ninja, assista essa animação Turtles Forever. Mas voltando à questão ali, então essas HQs começaram a ficar bastante famosas. Em contrapartida, as editoras grandes, as editoras populares, as editoras mainstream começaram a ter que reagir a isso e começaram a contratar outros autores, entre eles autores ingleses, para começar histórias que daí fugiam, que daí eles iam botar em Comics Shop e que não ia ter o selo do Comics Code. E aí a gente começou esse amadurecimento não só
nas histórias, mas também no formato. O Will Eisner, um bom tempo antes, muito tempo antes, tinha dado um termo chamado graphic novel para se referir à história dele, que se eu não me engano é O Contrato com Deus. Uma história muito boa, inclusive. Bom, qualquer coisa assim, é muito bom. Até o pior do Eisner é melhor do que... melhor que muita coisa aí, né? Mas... que o pior do Eisner, no caso, é Spirit, tá? Só pra você saber. Spirit é o super-herói do Eisner. É basicamente a pior coisa que o Eisner fez e ainda é muito legal. Mas ele cunhou porque quando ele fez o contrato, ele não se encaixava muito no que se chamava de comic book. Primeiro porque o formato era diferente. Era um formato mais sofisticado. As histórias elas eram mais sofisticadas, elas tinham elementos literários que não tinham e que normalmente não tinham histórias de quadrinhos, como por exemplo remeter a flashbacks, trabalhar com várias camadas de compreensão, trabalhar com alegorias explícitas, no caso, alegorias conscientes, né? Então, tipo, o que o Eisner fez era mais análogo à literatura vitoriana, por exemplo, do que aos quadrinhos. Então ele chamou de graphic novel porque era uma coisa completamente diferente na narrativa e no formato. E aí passou-se a usar esse termo graphic novel para representar qualquer HQ que tivesse um nível de sofisticação diferente. Quando eu digo um nível de sofisticação diferente, é mais com relação a, como eu disse, a elementos que tornam a história mais complexa, né? É diferente do que normalmente se costumava ter nos quadrinhos, que era aquela coisa assim, aquela velha coisa de o vilão aparece, o super-herói luta contra o vilão, o super-herói vence o vilão e prende o vilão, né? E não se questiona muito sobre N coisas. Hoje em dia esse termo é bastante analisado, então isso é uma coisa importante de se comentar e por isso que eu acho a pergunta também bem interessante, porque hoje o que a gente tem no mercado americano, especialmente, o mercado europeu não entra muito nisso, porque o mercado europeu é menos, entre aspas, é menos industrial do que o americano. O americano se preocupa muito com quantidade em detrimento de qualidade, muitas vezes, porque é quase um processo, mesmo um processo industrial, e já os europeus se preocupam um pouco mais com a questão de sofisticação. Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas eu já tive amigos que trabalharam para os quadrinhos europeus, realmente era uma coisa do tipo assim, tu tem essa história, ok, essa história, pelo que eu vi, dá umas 70 páginas. Quanto tempo tu precisa fazer essa história? Eu preciso de 2 anos para fazer essa história. Ok, tu vai fazer em 2 anos. Nos Estados Unidos, seriados, tem 70 páginas de história, né? Quanto tempo tu precisa? Cada 2 anos. Tá, ok, 6 meses. Senão tu não vai ser pago, a gente não vai publicar essa HQ. Então é um pouco diferente. Mas no mercado americano, o que acontece é que se banalizou esse termo graphic novel. O graphic novel passou a designar qualquer história compilada num formato encadernado ou que eles chamam de trade paperback, lá que capa cartonada, colocado em livraria. Então aqui a gente não está mais falando tanto em valor do texto, valor textual, porque tem muita merda com o título de graphic novel. Que na verdade é só histórias dos gibis mensais, de um arco, né, fechado de várias histórias de gibis mensais foram uma história no encadernado só, né? Então esse eu particularmente acho um problema em termos de... Eu não quero que se torne uma coisa elitista, porque eu não quero desmerecer, e eu não acho que se deva desmerecer o quadrinho. Eu vou usar o termo pueril aqui também de uma forma meio bem ampla. Eu estou usando vários termos de forma bem ampla, mas eu espero que os ouvintes consigam entender as relações. Porque eu acho que é como os filmes de super-herói. Tu pode ter filmes um pouco mais sérios, mas tu precisa daqueles filmes mais leves que abranjam um público maior para manter os quadrinhos, assim. Então eu não desmereço, né? Tem os filmes aí que tentam ser sérios e não conseguem também, né? Tem filmes que inclusive tentam trabalhar filosofia dentro do filme e não conseguem também. Até pelo que você estava falando aí, queria puxar dos quadrinhos mesmo de super-heróis, que muitas vezes são tidos assim como um quadrinho mais, igual você falou assim, uma coisa mais pueril, mais de só pra
pra luta e não sei o que, só isso, né? Só porrada e nada mais, né? Mas eu acho que dá pra puxar sempre alguma questão filosófica, mesmo nos quadrinhos mais mainstream, assim, por exemplo, do Batman, você sempre tem discussões nos quadrinhos de qual que é o limite, o que seria justiça, o que é vingança, alguma coisa assim, né? Uhum. Os super-heróis, falando especificamente dos super-heróis, porque a gente sempre tem que lembrar que os quadrinhos, mesmo só os quadrinhos americanos, eles são muito mais do que só os quadrinhos de super-heróis, mas é inegável que os super-heróis eles são o carro-chefe da indústria de quadrinhos americana. Se a gente falar dos super-heróis em particular, eles já têm uma questão filosófica que é extremamente importante, que é até que ponto é moralmente válido você ser um super-herói. Porque tu ser um super-herói é assumir uma pessoa que não responde a nenhuma autoridade, tem um julgamento moral próprio e tá dentro de um limite entre ser um justiceiro e ser um herói. Porque a gente tem, por exemplo, tu citou o Batman, né? As versões mais tradicionais do Batman, não é o caso da versão mais recente do cinema, mas as versões mais tradicionais do Batman é um cara que, por mais violento que ele possa ser, ele tem um código contra não matar. Se uma morte acontecer, ela sempre vai ser contra a vontade dele, porque ele sempre vai tentar evitar a morte dessa pessoa, mesmo sendo um criminoso. Então o Batman é uma pessoa que ele fica muito dentro desse limite. O Demolidor é outro personagem que fica muito dentro desse limite. O Justiceiro não tem esse limite. A moral do Justiceiro é justamente um cara que ele acha que todos os criminosos devem morrer. E ele sai matando todos os criminosos. Então existe essa questão implícita e intrínseca aos super-heróis, que é porque basicamente o super-herói ele ignora que existam leis, né? Ele ignora que existam autoridades, que existam policiais, que existe um sistema de... Ele só não ignora que existe um sistema legal. Porque normalmente quando a gente fala de super-herói, não é o caso de todos, como por exemplo, não é o caso de ser, mas normalmente tá falando de super-herói, a gente tá falando de pessoas que ignoram diversos aspectos políticos, sociais e legais, menos o aspecto legal final, né, que é a responsabilidade do criminoso, né? Então, tipo, o super-herói vai lá, prende o criminoso e bota ele preso. Inclusive, existe N questionamentos sobre por que o Batman, que o Batman, por exemplo, é um assassino que o Coringa, justamente porque deixa o Coringa viver, né? Prende o Coringa, mesmo sabendo que o Coringa vai sair e vai matar de novo. Então, porque se o Batman matasse o Coringa, ele teria evitado que... Logo lá no começo, ele teria evitado que muitas mortes acontecessem. Então, existem todos os questionamentos. Esse é um dos questionamentos. Outros dos questionamentos é sobre a questão do o que essa atitude significa em termos sociais. Por muito tempo isso não era levado em consideração nos quadrinhos. Depois, com o tempo, isso começou a ser levado. Você vê uma história do Superman dos anos 70 chamada, inclusive ela foi inspiração para o Superman o filme. Não sei se era o Marcos, acho que estava falando sobre o Superman o filme, não lembro se foi em off ou se foi aqui na gravação, mas tem uma história que foi inspiração para o Superman o filme, pelo menos em termos de tom, assim, em termos de conceito, que se chama Deve Haver um Superman. Pergunta, né? Deve haver um Superman, que é uma história onde o Superman é capturado pelos Guardiões do Universo e que são uns alienígenas azul que mandam no Lanterna Verde, que Lanterna Verde é uma tropa de policiais espaciais, grosso modo, e eles capturam o Superman e colocam ele em julgamento, porque eles questionam se o fato do Superman ajudar as pessoas, ele não está, na verdade, atrapalhando o desenvolvimento dele, o desenvolvimento da humanidade. Então esse questionamento é um questionamento muito interessante. É um questionamento que reverbera pelos personagens, principalmente da DC Comics, pelas décadas seguintes, assim. Hoje eu não acompanho mais essa nova leva de quadrinhos, mas pelo menos até pouco tempo atrás isso se reverberava muito, assim. Então sempre se teve esses questionamentos. Até que ponto a gente está fazendo demais? Até que ponto está fazendo de menos? O filme Guerra Civil, que é baseado no HQ e que tem esse mesmo conceito, trata um pouco dessa questão.
o que acontece quando a gente quando os super-heróis tomam para si a responsabilidade de fazer as coisas, mas cada vez que eles fazem alguma coisa, como salvar uma pessoa, as consequências são proporcionalmente maiores. Então, se acontece tragédias, as tragédias são proporcionalmente maiores. São também essas discussões são intrínsecas aos super-heróis. No caso da Marvel e da DC, eles sempre tiveram, agora talvez nem tanto, mas pelo menos na época em que eu cresci, quando eu cresci lendo quadrinhos, eles sempre tinham uma linha muito definida assim, dos seus universos. Na DC, a resposta para quais as consequências dos super-heróis, da existência dos super-heróis no mundo real, era: os super-heróis inspiram as pessoas a tomar atitudes. Então, seria um aspecto mais religioso, de uma certa maneira, assim. Ou seja, eles são vistos como uma inspiração, são vistos até como deuses em alguns aspectos, como Superman, por exemplo. Já a Marvel tinha uma abordagem completamente diferente. A moral, o conceito dos heróis Marvel era pessoas comuns tentando fazer o seu melhor, mas normalmente atrapalhando mais do que ajudando, muitas vezes. Então são dinâmicas diferentes, mas acho que essas duas questões já são questões filosóficas implícitas no conceito do super-herói, como foi criado pela indústria americana, né? Qual a validade moral de se tomar a lei nas próprias mãos, e qual as consequências de se fazer isso, né? Acho que são, não importa a história, da mais pueril a mais complexa, tu vai lidar com isso. Tem uma HQ chamada Reino da Manhã, que se passa no futuro do universo DC, que mostra o que acontece quando o Superman decide desistir, decide se aposentar. Quando ele decide se aposentar, os outros heróis clássicos se aposentam, e no lugar deles surge uma nova geração que não tem mais os mesmos valores morais que eles têm. E aí começam a simplesmente eliminar os vilões. E aí eles começam a se orgulhar de eliminar todos os vilões. E quando eles acabaram com todos os vilões, eles não têm mais o que fazer, eles começam a brigar por brigar, colocando as pessoas em risco no processo. Então esse é um exemplo de como tu pode pegar uma história, essas ideias, e transformar numa história com mais profundidade, que trabalha com esses temas de forma mais sofisticada. Ou pode ter histórias simplesmente mais simples. Eu lembro de uma história que eu gostei muito. Teve uma saga no Superman em que houve uma invasão alienígena e a Terra entrar com os planetas, e aconteceu um monte de coisa, e tipo destruiu um monte de coisa na planeta Terra, porque, né, história de super-heróis sempre destrói um monte de coisa, senão não tem graça. E aí tem uma história que se acontece depois disso, e que é assim: o Superman, ele tá é uma narração em off do Superman, como se ele estivesse falando com alguma pessoa, mas a história, as imagens que se seguem, elas são flashbacks que mostram ele lutando com 3 vilões em ocasiões distintas. E essa narração é uma espécie de monólogo que ele está falando para todos esses vilões. E em resumo, ele está falando, tipo, cara, a gente passou por muita coisa, a Terra quase foi destruída, muita gente morreu, e tipo, tu quer mesmo continuar lutando, tu quer mesmo continuar lutando num túmulo, assim, tu realmente não tem nenhuma, tu não sente nada por tudo isso que aconteceu. E aí ele faz uma proposta para esses 3 vilões em ocasiões distintas, e ele fala, tipo, pelo menos por agora, pelo menos até a gente resolver isso aí, tipo, vamos ignorar, eu ignoro isso que tu fez, vamos ignorar isso, e vamos e vem pro meu lado e tenta ajudar a melhorar, fazer alguma coisa boa, para variar, e eu não vou te prender, e só, por favor, tipo, não vamos mais lutar num cemitério, não virou um cemitério praticamente. E desses 3 personagens, 2 viram as costas e vão embora. E diz assim: não, desculpa, não dá. Não vou mais fazer o que quer que seja que eu tava fazendo, mas tu não pode, não tem como me pedir pra eu virar mãozinha da noite pro dia. E um desses vilões, que é o vilão com o poder mais destrutivo, tanto ele é chamado Major Desastre, ele se comove com o discurso do Superman. E aí ele para
de lá e ele e o Superman se abraçam. E a partir desse momento, esse personagem se torna, depois, com o tempo, assim, as histórias subsequentes mostram que ele se torna um membro da Liga da Justiça, ou seja, não é uma história super, hiper, mega complexa, mas ela trabalha com esse tema da questão de como os heróis podem inspirar de uma forma bem interessante, assim. Mesmo que de 3 vilões, 2 deles tenham dado as costas, um deles desistiu de ser vilão. E para um personagem como o Superman, tendo o jeito de poder falar isso, porque eu sou bastante fã do personagem, para um personagem como o Superman, isso é o que importa. Salvar uma pessoa é muito melhor do que não salvar ninguém, sabe? E no fazer isso, no reformar um vilão, é como se ele estivesse salvando a vida de uma pessoa, assim. Então dá para trabalhar com esses temas das duas formas diferentes, de formas mais simples e de formas mais sofisticadas, assim, né? Por isso que eu não deprecio as histórias mensais, né? Eu acho que elas têm objetivos diferentes, elas têm propostas diferentes. O que eu critico é a banalização do termo graphic novel, né? Que começa a se tornar um termo comercial e não um termo de critério, né? Ok, então eu sei que essa história é uma história que trabalha com temas mais complexos. Às vezes eu vou querer ler uma história só para poder ler no banheiro. Eu não vou ler uma graphic novel. Se eu quero ler uma história em 10 minutos, eu vou ler uma história um pouco mais simples, e não por isso menos interessante, mas uma história mais simples. Então as duas têm seu espaço, né? Eu só critico a banalização do termo, na verdade. Em relação aos teóricos dos quadrinhos, eu lembrei aqui de um nome que é Umberto Eco, né? Humberto Eco tem o Apocalípticos Integrados, que ele tem uma parte sobre quadrinhos, mas na versão em inglês tem mais coisas interessantes. Tem um capítulo sobre quadrinhos chineses, por exemplo, né? E aí ele vai defender que o meio faz parte da mensagem. A forma de diagramação, de você valorizar o quadro, subverter o quadro, isso faz parte da lógica da mensagem que você quer passar. Então o Partido Comunista, quando se apropriava da linguagem dos quadrinhos, era uma coisa muito careta pra gente, no jeito que eles utilizavam, né? Aí tem uma coisa que você falou no início, que a sua formação moral se deve muito aos quadrinhos, né? E Umberto Eco, ele conta que durante o regime fascista, como todo cidadão italiano, toda criança italiana, ele ia para a escola fascista e aprender e tinha que fazer redações assim, tipo, por que Mussolini é legal? E ele foi premiado como a melhor redação sobre isso, assim. Mas em contraparte ele lia quadrinhos em casa, escondido. E, de certa forma, ele conseguia ler contra-informações mesmo nos heróis que eram construídos pelos fascistas para venerar os valores do regime fascista, etc. E ele via muitas vezes, por exemplo, tinha um quadrinho do Mickey jornalista, e o Mickey denunciando corrupção, etc, etc. E isso acabava servindo como formação moral, né? E quando veio a libertação, a grande surpresa para ele foi ver que existiam vários jornais e receber de soldados americanos tirinha do Dick Tracy, coloridas, né? Então, para ele, os quadrinhos foram a fonte de um contradiscurso naquele momento de opressão, né? Nesse sentido de formação moral, a gente não pode também diminuir os quadrinhos, né? A imaginação da criança vai complementar muita coisa. Você tem sempre a possibilidade empática de se identificar com os personagens e trabalhar dentro da história o sentido daquelas ações, mas você pode ficar de fora e fazer uma crítica ideológica que acaba com tudo. Né? Sempre tem essa possibilidade de fazer uma crítica ideológica que destrói tudo, né? Aí você vai falar que nenhum quadrinho presta e vai ter justificativa para fazer discursos sobre qualquer outra coisa, porque e quando você fala, por exemplo, do Super-Homem, alguém vai falar, mas fazer as pazes com o Super-Homem é legal, você vai voltar para a Terra e vai morar nos Estados Unidos. Então tem sempre é possível sempre fazer um contradiscurso e ver a ideologia por trás
como títere das coisas, né? Nesse sentido, tem um avanço do politicamente correto nos quadrinhos também, em termos de discurso, em que é necessário que os personagens se assumam homossexuais, que é necessário que os personagens tenham uma diversidade de cores, que assumam valores raciais muitas vezes, né? Isso acaba refletindo as transformações sociais também, em termos morais, né? Sim, eu costumo falar uma coisa que pode ser um pouco polêmica, talvez até uma cagação de regra, mas eu acredito que tu é capaz de desvendar a cultura de um povo muito mais fácil analisando as histórias em quadrinhos que esse povo produz. Especialmente um povo como o americano ou como o Japão, que eles são bastante ligados com os quadrinhos. E no caso do Japão, com os mangás, né? Com relação a essa questão, eu acho que ela é um pouco mais complexa do que a gente pode lidar aqui, tá? O que eu acho que acontece é que os quadrinhos, eles refletem de forma muito mais rápida as mudanças sociais do que outras mídias como o cinema, por exemplo. Enquanto tem coisas que o cinema ainda está apanhando para fazer, os quadrinhos já faz um tempo que fazem. Isso não isenta os quadrinhos de ainda terem alguns problemas de representatividade e de representação até do mundo de hoje, né? Mas eu acho que é simplesmente porque como o quadrinho normalmente é uma produção rápida, ou relativamente rápida, né? Tu tem uma revista em quadrinhos por mês daquele personagem, no mínimo, da banca, né? Tu tem, sei lá, milhares de quadrinhos todo mês publicados na banca, então é muito mais rápido que eles reflitam as mudanças sociais. Com relação à questão de politicamente correto, eu acho que se trata menos de politicamente correto e mais de mercado. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é a questão da representatividade feminina nos quadrinhos. Por muito tempo, e isso ainda acontece, mas felizmente está mudando, por muito tempo a representação das mulheres, aí não é representatividade porque as mulheres sempre tiveram uma representatividade grande nos quadrinhos, mas nunca uma boa representação nos quadrinhos. São coisas diferentes. A representação da mulher nos quadrinhos sempre foi muito ruim. Quando ela era uma mulher independente, ela era chata. Quando ela era uma mulher muito legal, ela era a mulher que queria um marido e que fazia tudo pelo marido. Quando ela era uma super-heroína, ela era hipersexualizada. Quando ela era uma vilã, ela era hipersexualizada e usava de sensualidade como sua principal arma. Enfim, coisas bem que hoje em dia são bem caricatas, assim, da representação do feminino, assim, na narrativa. Era muito comum. Hoje em dia a coisa está mudando um pouco nos quadrinhos, porque se descobriu uma coisa que para muita gente pode parecer, para muita gente que já vê quadrinhos, já lê quadrinhos, pode parecer, mas que para quem fazia quadrinhos, para quem na verdade era dono dos quadrinhos, dono dos personagens, não percebiam, que é que cerca de 50%, se eu não me engano, a última estatística foi 56% dos leitores de quadrinhos nos Estados Unidos eram mulheres. No momento que se percebeu isso, as editoras começaram a pensar, opa, peraí, a gente tem um grande nível que a gente pode lidar. Uma que hoje em dia as mulheres estão sendo não só as mulheres, mas falando especificamente nesse caso, estão sendo bastante vocais com relação ao que elas querem ver nos quadrinhos, e as editoras estão ouvindo, porque elas sabem que as mulheres representam grande parcela das pessoas que compram quadrinhos. As mulheres, na verdade, sempre representaram, essa que é a verdade, as mulheres, na verdade, sempre representaram uma grande parcela dos leitores de quadrinhos. O que acontece pelo menos esse é o meu palpite, é que elas sempre foram, de uma certa forma, culturalmente inibidas a elas mesmas irem comprar os quadrinhos, porque as cópias se tornaram um local estereotipado, assim, por muito tempo. Um
lá nos Estados Unidos, né? Um local onde só tinha aquele estereótipo de adolescente que só lê quadrinho, que não tem habilidades sociais para conversar com mulher e que daí por isso não consegue pegar ninguém, e que só vê mulher como objeto porque foi criado numa cultura machista, blá, blá, blá. Então qualquer mulher que fosse entrar num comic shop iria se sentir completamente constrangida, assim, com todo mundo para ela, com todo mundo, enfim, com uma série de outras coisas. E normalmente as leituras deviam ser indiretas, né? Então, tipo, lia o que o irmão comprava, lia o que o pai comprava, lia o que o filho comprava e assim por diante. Ou o irmão comprava. Com o advento dos quadrinhos digitais, isso mudou completamente, né? As mulheres puderam finalmente se livrar dessa preocupação de se elas vão ficar olhando para elas enquanto elas estão comprando um quadrinho, porque elas podem comprar em casa. Então ficou muito mais fácil verificar essa estatística, embora eu acho que essa estatística sempre foi bastante comum. E eu acho que a mulher, a representação da mulher nos quadrinhos, inclusive se um dia vocês quiserem falar especificamente sobre isso num podcast, eu recomendo vocês chamarem o Lucas Ed, que é o poderoso porco do Melhores do Mundo, porque ele tem um mestrado sobre isso, sobre a representação feminina nos quadrinhos. Tem que chamar uma mulher também, né? Sim, com certeza. Eu não tô falando pra chamar só ele. Sim. Querendo que vocês chamem ele, mas que não chamem só ele. Mas é um bom ponto, bem lembrado. Bem levantado, porque senão alguém ia comentar isso nos comentários do post, né? Mas eu acho que a representação feminina nos quadrinhos ela é um bom centro de gravidade, assim, para orbitar as discussões sobre outros tipos de representação, como a representação da comunidade LGBT, a representação de outras etnias. A gente ainda tem um problema grave de representatividade nos Estados Unidos com culturas asiáticas, e isso está mudando. Por exemplo, a gente tem uma representação pela primeira vez em um filme Guerra Civil que tem 3 personagens negros, e vou dar um spoiler aqui bem rapidinho, mas não é um spoiler que vai estragar o filme. Nenhum deles morre no filme, então a gente tem já... E os 3 têm uma posição bastante proeminente, assim. Embora a gente possa argumentar que 2 deles sejam um clichê do estereótipo afro-americano, que são 2 militares, mas tem um terceiro que é o Pantera Negra, que é um monarca, né, que é o líder de uma nação africana. Então a gente tem algumas mudanças nesse sentido. Então eu acho que quando a gente fala em representação dos quadrinhos, eu acho que simplesmente os quadrinhos estão representando estão manifestando as mudanças sociais. Não acho que isso seja só por uma questão orgânica, cultural. Acho que isso tem muito mais de comercial do que de orgânico. Eu acho que finalmente os editores perceberam, óbvio, que gay lê quadrinho, que negro lê quadrinho, que asiático lê quadrinho, que velho lê quadrinho, que deficiente físico lê quadrinho, que surdo lê quadrinho, que mulheres acima do peso lêem quadrinhos, e que também outra coisa muito óbvia é que essas pessoas, óbvio que elas vão ser muito mais fidelizadas como clientes quando elas se verem numa história em quadrinho. Então quando um negro vê um personagem negro que ele se orgulha daquele personagem, ele vai como cliente, ele vai ser muito mais fidelizado, ele vai sentir um engajamento emocional muito maior pelaquela editora e pelaquele produto, que no fim das contas a revista em quadrinhos e o personagem são produtos, do que se não tivesse, né? As pessoas costumam ter aquele argumento, mas o que importa nos super-heróis é o poder, o que importa é a moral, o que importa é isso, o que importa é aquilo. Claro que é isso que importa, mas se é isso que importa, então também não importa ter mais personagens negros, não importa ter mais personagens mulheres, não importa ter mais personagens gays, né? Porque se não importa, então tudo bem. Se tanto faz, então tudo bem ter mais personagens com outras características, né? Porque o máximo que vai acontecer é essas pessoas que têm essas características passarem a se engajar emocionalmente de forma mais profunda com esses personagens e com essas editoras, o que vai fidelizar o cliente. Então eu acho que é mais uma realização comercial.
é finalmente se dar conta de que não fazer isso é perder uma parcela de público que também gosta desse tipo de coisa, né? Então eu acho que entra muito isso. Mas eu acho que também é uma expressão das mudanças culturais, né? Eu acho que o quadrinho reflete mais rápido do que outras mídias. Às vezes tem muitos quadrinhos, alguns quadrinhos que vão trazer coisas filosóficas explicitamente e trazer coisas que já foram escritas no livro. Tipo, tem tradução de livro em quadrinhos, tipo assim, o Manifesto Comunista em quadrinhos, ou então a vida do Sócrates em quadrinhos. E assim, o que você acha desse tipo de coisa, assim, se é uma coisa válida ou se acaba sendo em alguns casos traduções mal feitas e tal? Bom, válido sempre é, né? Eu vou tentar tornar essa resposta rápida, eu juro. Válido sempre é, né? O que eu acho que se deve levar em consideração é que se tu transforma essas coisas em quadrinhos, ela é obrigatoriamente a interpretação daquele livro, ou daquela corrente filosófica, ou daquele conceito filosófico. Ela não é ipsis literis uma tradução, né? Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. Uma coisa que eu acho bem interessante, aí entrando nessa questão, são aquelas editoras que reconhecem essa natureza de interpretação, de coisas de filosofia para os quadrinhos, e abraçam isso. Tem a Arte da Guerra do Sun Tzu, que tem várias versões em mangá e em quadrinho não japonês também, mas tem uma que é basicamente todos os conceitos da arte da guerra aplicados numa narrativa. Então é uma narrativa sobre um futuro apocalíptico, blá 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 blá, mas toda a história segue a sequência dos capítulos da arte da guerra. Então isso eu acho fascinante, isso eu acho fantástico. Não é uma coisa que serviria, pelo menos eu acho, não é uma coisa que serviria para a pessoa que quer conhecer a obra, mas eu acho que a pessoa que quer conhecer a obra, ela tem que ler a obra original, mas como expressão artística eu acho fantástico, eu acho interessantíssimo, assim. Então isso eu acho uma coisa muito, muito legal. Eu acho que tentar adaptar diretamente os quadrinhos, um livro filosófico, por exemplo, eu acho que não serve como não serve como tradução, não serve como forma de se eu ler isso aqui, eu não preciso ler a obra original. Acho que não serve. Mas como expressão artística eu acho muito interessante. Acho bem e acho que tem bastante potencial para fazer coisas bem legais, assim. Tem uma fala interessante de George Steiner, que é um crítico literário bem famoso, né, bem referendado, que ele leu uma versão do Hamlet em quadrinhos. E ele comentou que se o Shakespeare tivesse lido, ele ia falar: ainda bem que eles cortaram o roteiro, eu percebi que estava a peça um pouco, porque estava grande demais realmente. A versão deles é melhor que a minha. E é o George Steiner falando, né? Então eu acho que é super relevante isso, né? Mas é diferente, né? Aí nós estamos de adaptação de uma narrativa para outra narrativa, né? É diferente tu pegar o Manifesto Comunista, que é um texto que não é narrativo, e tu transformar em quadrinhos. Aí, de alguma maneira a narrativa vai encontrar ali. Tu tá transmutando, né? Tu não tá só traduzindo, tu tá transmutando. Quando tu fala em adaptar uma coisa para outra, aí sim, aí é totalmente uma narrativa para outra, aí sim, eu acho totalmente válido. Existe toda essa questão de que nenhuma tradução vai ter como ser literal, mas eu acho totalmente válido, e eu acho que em alguns casos melhor assim. Não falando de quadrinho, mas falando de filme, eu acho os filmes do Senhor dos Anéis, não os do Hobbit, mas os do Senhor dos Anéis, muito bons, e acho que inclusive eles tiraram várias das coisas mais chatas do livro, principalmente do primeiro. Mas enfim. Bom, eu acho que já tá bem extenso aqui esse programa, né? A gente falar de quadrinhos com alguns, a gente poderia ficar falando infinitamente, que nunca ia esgotar o assunto, né? A gente já viu. E eu falei pra vocês, se a gente for falar de filosofia, muito tema para um podcast só. Não, depois a gente pode pegar outros temas de quadrinhos mais específicos e fazer outros programas também, né? Isso aí a gente pode fazer mais pra frente. Bom, acho que a gente já pode ir para as partes das indicações então, né? Augusto, você trouxe alguma coisa pra indicar pra gente? Eu trouxe um monte de coisa.
falar bem rápido, porque eu não quero, não quero muito falácias. Eu vou recomendar algumas HQs que eu já comentei por alto durante a gravação e outras que eu não cheguei a comentar. Três Sombras, recomendo muito. Uma HQ que é aquela que fala, mais ou menos, trabalha bastante sobre o conceito de morte, assim. Monstro do Pântano, a fase do Alan Moore saiu recentemente aqui no Brasil em 6 encadernadinhos simples, de aproximadamente R$23 cada um. Da fase está nesses 6 volumes. Recomendo muito, 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 principalmente para quem gosta de filosofia, porque trabalha com várias. Traz vários questionamentos filosóficos, embora não trabalhe com correntes filosóficas específicas, traz vários questionamentos filosóficos interessantes. O Reino do Amanhã, que é uma história sobre quase metalinguística, porque é meio que um comentário sobre as HQs nos anos 90, sobre como era a indústria de quadrinhos dos anos 90. Eu comentei por alto. Eu vou recomendar algumas coisas que fogem do... Tinha várias coisas para recomendar, mas eu vou recomendar umas coisas que fogem um pouco do padrão do quadrinho americano, tá? O Uzumaki, para quem tiver interessado em procurar, porque eu acho que não vai ter em português, acho que quando saiu aqui em português deve já estar fora de catálogo, mas se vocês acharem, procurem. O Uzumaki é uma HQ de horror japonesa. Eu já digo a vocês que os japoneses não sabem brincar, então quando eles fazem terror, eles fazem terror mesmo. Mas é uma HQ fantástica e tem umas coisas muito bizarras, porque é uma HQ sobre uma cidade que começa a ficar obcecada pelos padrões de espiral. E acontece um monte de coisas sobrenaturais relacionadas aos padrões de espiral. É bem legal. Vou recomendar qualquer HQ que tenha como autor o Salvador Sanz, que é um autor argentino também de terror e ficção científica. Mas eu vou citar aqui especificamente Região, que eu comentei, que é uma HQ sobre o fim do mundo, e traz alguns questionamentos filosóficos sobre se a arte é uma expressão humana ou se a arte, na verdade, é uma outra dimensão que a gente acaba tocando de uma certa maneira e que talvez não seja uma boa ideia eles estarem cientes da nossa existência. E Angela de la Morte, que é uma HQ, não é tanto de terror, é mais de ficção científica, mas que tem temas bem, bem interessantes, assim, filosóficos. Um dos temas é que a história se passa num futuro onde onde se descobriu que o mal é como se fosse uma espécie de contaminação e que é possível remover o mal das pessoas. Então é um mote bem filosófico, bem interessante. Eu acho que eu vou deixar por aí por essas indicações assim beleza. A lista ficou meio na metade aí, que senão viu que ia ficar muito longa, né? Não, ia ficar muito, muito, muito longa. Então eu citei alguns aqui só pra... e aquele Olhos de Gato que eu citei por alto, tá? Procurem, que deve ter. Tem em português, foi recém-lançado, então vocês vão encontrar facilmente em sites como Livre Cultura, Saraiva, sites de quadrinhos, coisas assim. Olhos do Gato, Jodorowsky e Moebius, que é muito legal, vocês não vão se arrepender de comprar. Bom, Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente? Eu vou indicar o livro do Humberto Eco, A Misteriosa Chama da Rainha Loana, mas aí quem seguir a indicação pode até pular a primeira parte do livro, assim, e logo para onde tem os quadrinhos, assim, que é a parte mais interessante. O livro é bem lento, assim, mas essa parte dos quadrinhos é uma espécie de romantização daquilo que eu falei sobre a formação moral que Humberto Eco teve com os quadrinhos. Ele recupera isso com o personagem dele, que perde a memória pessoal e só tem a memória coletiva, né? Então ele procura os quadrinhos para tentar buscar o eu novamente, né? De quadrinhos eu vou indicar também um quadrinho japonês, o Adolf do Osamu Tezuka. Esse Adolf parece que são 5 volumes. Eu já fiz apresentei uma vez um trabalho sobre o Tezuka num congresso de filosofia, e trabalhando justamente esse texto e mostrando como a ideia de justiça é vista como uma lealdade ampliada, né? Porque ele coloca um Adolf, filho de uma japonesa, com um alemão que vai lutar no partido com os nazistas, e era amigo de um Adolf judeu no Japão.
Então tem vários Adolfs. O que eu só falaria pra pessoa que fosse sentir essa indicação e comprar esse quadrinho, que cubra as capas, porque as capas são de extremo mau gosto. Eles colocaram capas que remetiam exatamente ao nazismo, tem capas com Hitler. Então se você estiver lendo um quadrinho, sei lá, com Hitler na capa no metrô, ou algum lugar assim, pode não pegar bem. Eu passei essa experiência, eu já recomendo pra pessoa. Cubra a capa, porque não é uma coisa legal, não foi um negócio de bom gosto. Também Modotti, um quadrinho sobre Tina Modotti, que é uma fotógrafa também que era militante comunista, uma biografia dela. E esses eu citei antes, esse Apocalipses Integrados do Humberto Eco também. Eu acho que aí já tem indicação também bastante. Posso citar uma outra coisa rapidinho? Opa, pode falar. Para não esquecer. Quem consegue ler bem inglês e gosta de filosofia, conhece um pouco de filosofia, mas gosta bastante, procura por existentialcomics.com. São quadrinhos, estão na internet, é gratuito, que fazem piadas com elementos da filosofia, com temas da filosofia, com períodos filosóficos, em forma de quadrinho. É bem legal para quem curte. Mas aquele tipo de piada, são piadas bem de referência mesmo, para quem conhece, mas mesmo quem não conhece, no final ele tem uma opção, tá escrito embaixo de cada história, tipo, não pegou a piada, e daí tu clica, ele tem toda a explicação sobre o que é aquela piada. Então, até para questões didáticas vale a pena. Uhum. A gente vai colocar todas as indicações aí no post. Que é bem maneiro. Uhum. Bom, eu vou indicar 2 podcasts. O primeiro é o MDM, né, o Melhores do Mundo. Não. Agora, ouça o podcast, mas não entre na área de comentários lá, não é saudável. E também eu quero indicar os podcasts sobre quadrinhos do Anticast, que eles fazem umas discussões muito interessantes sempre lá sobre quadrinhos, assim. Tipo, teve o Anticast 228, e se a Guerra Civil da Marvel fosse real. Eu acho essas relações, assim, muito bacanas que eles fazem, assim, em quadrinhos. Acho que vale a pena ver. Bom, a gente já tá chegando aqui no final do programa. Queria agradecer bastante ao Guri por ceder esse tempo pra gente aqui novamente, né? E abrir espaço aí pra você dar algum recado aí, fazer algum jabá. Falar o que você quiser aí pro pessoal para finalizar. Bom, obrigado por ter me convidado de novo. Uma pena que eu não posso participar com mais frequência. Sempre que eu puder participar e for para falar bastante, estamos aí. Quando vocês quiserem falar também sobre filosofia do horror, vocês podem me chamar também. Em horror eu escrevo com relativa frequência, mas nem tanto, pro site da Dynamo Studio. Sobre quadrinhos de terror, tem uma coluna chamada Sarjeta do Terror, então quem curte terror, talvez queira conhecer um pouco mais sobre HQs de terror, sobre histórias das HQs de terror, certos contos e N outras coisas, tá? Eu falo sobre isso lá. Eu também pro astropt.org, que é um site de divulgação científica de Portugal, que faz tempo que eu não escrevo, mas eu escrevo lá sobre divulgação científica frequentemente. Hoje em dia eu escrevo mais sobre filosofia da mente, neurociência, filosofia da ciência. E eu escrevo pro MDM também. Então vira e mexe lá, tem resenha sobre HQ, ou sobre algum filme, ou alguma análise muito maluca, ou simplesmente alguma postagem tirando sarro dos fanboys da Marvel ou dos fanboys da DC, dependendo de quem tá enchendo no Twitter no dia. Bom, obrigado aí pela sua participação, foi muito bom, foi muito legal o papo, e espero ter você aqui mais vezes depois também falar sobre outros temas de quadrinhos, que eu acho que ainda falta muita coisa pra ser falado, né? Obrigado aí. Com certeza. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Você também pode contribuir com a nossa campanha no site catarse.me/filosofiapop-transcrição. O link vai estar no post. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta.